Está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas 24 horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age 3305-3642 3305-3642. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência em massa. Salve, salve, minha gente amiga! Mais uma vez aqui pela Via Morena para a apresentação do programa Esporte em Foco. Como você bem sabe, o programa Esporte em Foco é apresentado diariamente a partir das 11 horas e 30 minutos ao meio-dia. E é mostrado pela Via Morena, que é a primeira rede brasileira de TV via internet. Aliás, você, amigo internauta, que navega, né? Que acessa a internet, a rede mundial de internet, sabe muito bem disso. Estive lendo recentemente um artigo num site famoso, e que a TV via internet está de uma forma fantástica, já dominando uma boa parte do mercado, especificamente na região sudoeste. E ontem eu vi um outro artigo, parece-me que foi no site aqui de Campo Grande mesmo, eu não recordo qual foi o site, dizendo que as compras, não dizendo porque site não fala, né? Retratando que as compras feitas pela internet já estão superando todas as expectativas. Então vai daí que aquela ideia implantada pela direção da Via Morena há 4 anos, no dia 20 de fevereiro especificamente, no dia 20 desse ano a Via Morena fez 4 anos, portanto, a partir desde 2007, a Via Morena já acreditava na força da internet. E aquela força, essa força pensada naquela época, ela está agora sendo retratada de fato realmente. O que antes era apenas uma perspectiva, hoje já é uma realidade. E a Via Morena está trilhando dentro dessa nova realidade, e por isso que, sem dúvida nenhuma, é mais um canal para que você, amigo internauta, você que navega, você que acessa a internet, possa estar bem informado tudo com relação ao que acontece no cotidiano da capital sul-mato-grossense. Então, portanto, sem dúvida nenhuma, a internet, também não vou redescobrir a roda aqui, né? Um instrumento
que hoje em dia já faz parte do dia a dia de todo dos 7 bilhões, não digo 7 bilhões, né? Porque 7 bilhões até que nasceu agora há pouco tempo, né? Mas vamos por aí dos 5 bilhões de pessoas que já têm consciência, já consegue falar, tudo isso. Tá legal? Então você que está acessando a Via Moreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu repito que em 2012, a Via Moreira continuará com a mesma força, com a mesma pujança e acredito também que com uma programação renovada para poder proporcionar para você mais opções de lazer. E como sempre, estaremos aqui transmitindo também o futebol sul-mato-grossense e no esporte especificamente. Algumas atrações no sentido de tentar abiscoitar cada vez mais o número já maciço de internautas que acessam diariamente a Via Morena. De qualquer forma, muito obrigado e a Via Morena continua, como sempre, contando com a sua participação, com a sua audiência, com o seu acesso. Tá legal? Bem, vamos agora, muito obrigado, isso interessa para a Via Morena, é fantástico, mas realmente vamos agora falar o que efetivamente interessa para você, amigo internauta, que é o que são as notícias com relação ao esporte de forma geral aqui de Mato Grosso do Sul. Mas antes de falarmos com relação ao esporte mato-grossense, vamos falar, dar aquela pinceladinha, né? Eu sempre gosto de, porque eu também tenho que estar bem situado, né? Eu não posso ser pego de calças curtas. A seleção brasileira de vôleibol masculino no Mundial, que está sendo disputado no Japão, mais uma vez foi derrotada na madrugada de hoje. E desta feita, a seleção perdeu para a Sérvia pelo placar de 3-1. Lamentavelmente, a seleção brasileira perdeu para a Sérvia 3-1. Com as parciais de 27-25, foi o único set que o Brasil ganhou. Mais uma vez a seleção saiu na frente, saiu vencendo e de repente permitiu a reviravolta. 27-25, 20-25, 25-20 e 25-22. No jogo de hoje teve um tie-break que o Brasil perdeu ontem para Cuba pelo placar de 3-2, depois de terminar empatado 2-2, aí a partida foi decidida no tie-break. E agora, a classificação do Brasil até mesmo para as Olimpíadas de 2012 em Londres ficou um pouco mais complicado, ficou um pouco mais difícil. Isso sem falar quanto à possibilidade de um selecionado conquistar o bicampeonato mundial, tá? Agora o elenco, o técnico Bernardinho com a comissão técnica da seleção brasileira, juntamente com o elenco, todos eles já estão fazendo os cálculos para que eles possam ficar com uma das 3 vagas para as Olimpíadas de 2012 em Londres. Só que neste momento já não depende mais apenas do sucesso da seleção brasileira. A seleção brasileira terá que vencer seus próximos compromissos já na 4ª fase e torcer ainda por uma série de combinações no sentido de tentar ficar hoje com a 3ª colocação no Mundial. Na 4ª fase, a seleção do Brasil enfrentará as seleções do Irã, da Polônia e do Japão. O Irã, teoricamente, eu diria que será eu falei aqui que no voleibol existe, o resultado é previsível, o que não é no futebol, o futebol é imprevisível, mas no voleibol é perfeitamente previsível. Então, uma vitória da seleção do Brasil contra o Irã é previsível. Pode não acontecer, mas ela é perfeitamente previsível. Agora, contra a Polônia, aí já é o resultado imprevisível também, mas como o futebol. Já a Polônia está evoluindo muito, não sabe disso, então já vai ser, e a Polônia hoje está ocupando a 2ª colocação no Mundial. E contra o Japão, time da casa, com certeza,
absoluta, terá bastante torcida para incentivar o selecionado japonês. Portanto, os jogos da quarta e última fase do Campeonato Mundial, o Brasil terá Irã, pela ordem, Irã, Polônia e o Japão. Tá legal? Mas de qualquer forma, lá no outro continente, lá no continente asiático, que os jogadores da seleção brasileira, que o técnico Bernardinho, o melhor do mundo, receba daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a energia positiva, no sentido de tentar reverter o atual quadro e que o selecionado consiga mostrar, consiga vaga para as Olimpíadas e que nelas a seleção consiga mostrar realmente o potencial técnico que é reconhecidamente no mundo todo. Já que falamos da seleção brasileira, vamos falar também da seleção sul-mato-grossense feminina, que participa do Campeonato Brasileiro na categoria infanto-juvenil feminino, cujos jogos estão sendo disputados lá em Maceió. O vôlei é aquela modalidade que, sinceramente, eu tiro o chapéu. Se bem que não uso o chapéu, mas o vôlei sul-mato-grossense realmente merece e deve merecer todo o respeito dos desportistas sul-mato-grossenses. A seleção sul-mato-grossense passou e decidirá hoje a vaga para a final, decidirá hoje a semifinal e, consequentemente, uma vaga para a decisão de amanhã. Para chegar à condição de semifinalista, Mato Grosso do Sul venceu no jogo de ontem a fortíssima seleção da Paraíba, pelo placar de 3-2, com parciais de 24-26, 25-20, 24-26, 26-24 e 15-12. Olha só como foi o tie-break, foi dificílimo. 15-12. O jogo teve a duração de 2 horas e 27 minutos. Por aí você, amigo internauta, pode avaliar mais ou menos o desgaste físico e emocional das jogadoras das duas seleções, tanto de Mato Grosso do Sul, bem como das paraibanas. O jogo foi para o tie-break, porque o tie-break é terrível, né? O tie-break, porque menos pontos, 15, pode chegar a 17, pode chegar a 21, mas teoricamente menos pontos. Mas quando chega, só pelo fato de chegar a decisão de uma partida de voleibol ao tie-break, já a adrenalina sobe, o emocional sobe, e ainda mais disputados em 2 horas e 27 minutos. A seleção sul-mato-grossense enfrentará simplesmente as cariocas, a seleção do Rio de Janeiro, em jogo que será disputado no horário sul-mato-grossense às 14 horas. E na outra semifinal jogarão as seleções de Rondônia e a do Maranhão. As duas vencedoras de hoje decidirão amanhã o título do Campeonato Brasileiro na categoria Infanto-Juvenil Feminino de seleções, tá certo? Agora, eu tinha falado, você que acompanha o programa Esporte em Foco, eu já havia comentado aqui, dias atrás, que normalmente os selecionados sul-mato-grossenses das mais diversas categorias, masculino e feminino, sempre na primeira fase enfrentam adversários teoricamente mais fortes, porque estão no centro maior, um centro onde a modalidade ela é mais competitiva que aqui no estado, tá certo? Sempre na primeira fase, o Mato Grosso do Sul enfrenta seleções de Minas, Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Quer dizer, teoricamente são as seleções mais fortes, porque, como eu disse, os campeonatos metropolitanos desses estados citados por mim e estaduais são mais competitivos que o metropolitano sul-mato-grossense e também que o metropolitano aqui da capital sul-mato-grossense e também que o estadual sul-mato-grossense. Isso porque lá tem mais equipes que no voleibol de Mato Grosso do Sul. Então, poderia a confederação, ao confeccionar a tabela, poderia colocar Mato Grosso do Sul, teoricamente, num grupo mais fácil,
Se bem que lá em quadra não existe, mas é previsível. O vôlei já disse que é previsível. Não existe jogo mais fácil. Mas, teoricamente, poder-se-ia dar uma força para a seleção sul-mato-grossense, que mostrou em quadra a sua pujança, sua força, sua qualidade técnica, e chegou à semifinal e vai enfrentar a fortíssima seleção do Rio de Janeiro. Eu digo fortíssimo pelo seguinte motivo, pelo motivo que eu expliquei minutos atrás. Porque o Rio de Janeiro e São Paulo estão na nata do voleibol, de lá que saem as melhores jogadoras, lá que são, nesses dois estados especificamente, que são feitas as preparações dos selecionados brasileiros. Então, esses atletas, mesmo sendo da categoria infanto-juvenil, estão constantemente em contato com outras categorias e com outros atletas e com outros técnicos. E por isso até que elas absorvem algumas jogadas ter feito. Por exemplo, ontem eu vi o vôlei de Cuba realmente com uma variação fantástica. Mas de qualquer forma, a Véia Morena manda os votos de pensamento positivo, de parabéns à delegação sul-mato-grossense, que está em Maceió, tá legal? E que hoje à tarde, às 16 horas, enfrentará a seleção do Rio de Janeiro, fazendo força, e que o selecionado chegue à decisão do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, estando entre as 4 melhores do Brasil no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, já é um ponto altamente positivo para a modalidade. E também aproveitar para mandar um abraço para o Madrugada, que é o presidente da Federação de Voleibol, simplesmente incansável. Vamos para um rápido intervalo comercial e, na sequência, mais informações com relação ao esporte sul-mato-grossense. Também vamos rever o gol do jogo entre as equipes do Semi e do Oeste de Itápolis, o primeiro jogo que foi disputado aqui no estádio Ouro do Furacão. Mas primeiro vamos para o intervalo comercial. Golden Age Pousada Geriátrica está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas 24 horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age 3305-3642 3305-3642. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul.
show de aniversário da sua Capital 95 e da Feira Central. Dia 1º de dezembro, às 20 horas, no estacionamento da Feira Central. Atrações confirmadas: Maria Cecília e Rodolfo, Marco Aurélio e Paulo Sérgio, Laí Moraes, Jadson e Jadson, Os Parada Dura, o Trio do Brasil, Robson e Juliano, Luiz Fernando e Zé Miguel e muito mais. Traga sua família e comemore com a gente. Capital 95, 30 anos com você. Bem, voltando nessa volta, destacando aqui a ginasta Larissa Afonso, de 9 anos, ela que faz parte do projeto FAT da FUNESP. A Larissa esteve aqui, você amigo internauta que acompanha Via Moreno no programa Esporte em Foco. A Larissa esteve aqui tão logo a delegação sul-mato-grossense voltou de Porto Alegre, onde participou do segundo torneio nacional. Mato Grosso do Sul foi a segunda colocada, por equipe segunda colocada, e a Larissa também esteve naquela delegação. E no fim de semana passado, ela mais uma vez justificou a sua qualidade técnica ao conquistar por equipe a segunda colocação no segundo circuitinho de ginástica artística, rítmica, disputada em Manaus, que teve a participação de 30 crianças, essa criança, 9 anos, mas 30 crianças atletas. E a equipe da Larissa, que conquistou a segunda colocação, portanto, medalha de prata, esteve ainda Matheus e também o Spiller. Portanto, parabéns, Larissa, parabéns, Larissa. Eu espero que você... A Larissa era aquela menorzinha que até para falar ficava com vergonha. Uma graça, Larissa, e conquistou mais uma medalha. Então, o que quer dizer, foi em outubro, o segundo torneio nacional lá em Porto Alegre. Estamos em novembro, em questão de praticamente 30 dias, a Larissa Afonso conquistou 2 medalhas de prata em competições nacionais. Lá no segundo torneio nacional em Porto Alegre e agora em Manaus, no segundo circuitinho de ginástica artística rítmica. Então, evidencia realmente o potencial técnico que essa atleta tem. Então, você que é o leiro aí do país, você que está descobrindo novos valores para a modalidade, mesmo porque aqueles ginastas que integram a seleção brasileira já estão aí na faixa dos 30 anos. Se bem que idade não tem problema, mas para eles que são atletas, tem problema sim, tá certo? Então já está na hora de o selecionado começar a peneirar, a selecionar os novos valores que no futuro bem próximo integrarão as futuras convocações da seleção brasileira para competições internacionais. Mas vamos sair agora um pouco do tablado e vamos agora para o futebol. Vamos reviver aqui, ou rememorar aqui, aquele jogo, a primeira partida do Campeonato Brasileiro da Série D, onde o Ceni enfrentou, eu não falei o lugar, né? Quando o Ceni enfrentou a equipe do Oeste de Itápolis. Como se sabe, a equipe do Oeste de Itápolis subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E com certeza absolutíssima, aquele empate por 3 gols aqui no estádio Olho do Furacão, aquele ponto perdido pelo Ceni aqui no estádio Olho do Furacão, aqui em Campo Grande, foi justamente o ponto que custou a classificação do time cenista para a segunda fase do Campeonato Brasileiro deste ano. Vamos rever o gol. 3-3, Ceni e Oeste de Itápolis. Do Adriano, principalmente. Uma falta ali favorece a equipe do Oeste de Itápolis. Estão ali juntos ali, os jogadores Alexandre William e também parece-me que é não é Rogério não, Alexandre William está de um lado e do outro está o Gabriel. Bola perigosa, olha o gol! Gol!
Itápolis. Marcinho de cabeça. Voltando lá. Ainda para Rafael, levantou perigosamente, foi empurrado ali, o juiz não marcou nada, Lenda Principal, gol! Gol do Sani! Gol! Rafael do Sani! Já passou por aqui o jogador que é o Balduino. Com a bola nos pés, tem marcado o baiano, Balduino, deixando ali com o jogador que é o Adriano Ferreira, foi até o fundo, cruzou perigosa, vai dar no gol! Gol! Do Itápolis! Marcinho de cabeça outra vez! E Carlos César. Autorizado. Gol! Do Itápolis! Marcinho! Agora o Ciro vai embaçar por ali. Autorizado, correu o Juninho, bateu! Golaço! Gol! Do Sani! Do Sani, gritando, dando as ordens, parece que ele é o técnico. O gol! Do Sani! O Anderson! Aos 20 minutos do segundo tempo! Tá aí, então você pode rever, aliás, aquele gol do Juninho, o segundo gol do Sani, que ele bateu, que ele cobrou a falta, né? Foi de uma precisão cirúrgica impressionante. Ele bateu aquela, não precisa cirúrgica, não precisa falar mais nada, né? O goleiro da equipe do Itápolis esperneou todo, mas não teve jeito não. Mas com certeza foi esse empate, não foi nem aquela derrota que eles foram para o Cerâmica, lá em Porto Alegre, não. Foi esse empate pelo placar de 3-3 contra o Itápolis, aqui no estádio Ouro do Furacão. Foi esse ponto negativo, né? Porque ele não somou um ponto, né? Eu acho que ele perdeu um empate, não perdeu um ponto, que custou a classificação do Sani para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas, de qualquer forma, são coisas do passado. Agora já estamos com a perspectiva de 2012 e, uma vez mais, o Sani será o representante sul-mato-grossense no Campeonato Brasileiro da Série D, e tomara que essa competição, tomara que esse empate em casa tenha servido de lição para a comissão técnica e o elenco do time cenista, e de forma geral para todos os times de futebol. Empate em casa, mesmo sendo começo de temporada, empate em casa é um péssimo resultado, porque lá na frente, bem lá na frente, é que os integrantes da equipe, comissão técnica, jogadores, lá que eles vão sentir aquele ponto perdido no começo da competição, tal como foi essa aqui, partida do Sani, foi a primeira partida do Sani contra o Itápolis, contra o Oeste de Itápolis. Aliás, a gente sabia que o Oeste e o Mirassol, duas equipes que participaram do Campeonato Paulista, né? Duas equipes fortíssimas. E mesmo assim, o Sani conseguiu empatar com o Oeste e depois goleou a equipe do Itápolis pelo placar de 4-1, se falha a memória, aqui mesmo também no estádio Ouro do Furacão. Já que estamos falando de futebol, amanhã, portanto, quarta-feira,
às 16 horas, no estádio Jacques da Luz, o estádio localizado lá nas Moreninhas, aqui mesmo em Campo Grande. Você, amigo internauta, já sabe onde fica esse estádio, de tanto que eu falo nele, né? A Moreninha é um dos maiores conglomerados de moradores aqui da capital sul-mato-grossense. Aproximadamente 60 mil pessoas moram naquela região, e lá foi construído o estádio Jacques da Luz. E ele, como tem dimensões oficiais, e são realizados jogos do campeonato estaduais lá também, e também jogos amistosos, tal como esse, entre as equipes do MS Saad e do Aquidauanense. Olha só, o que é um trabalho sério. MS Saad e Aquidauanense já estarão dando a partir de amanhã, portanto, o pontapé inicial, já visando a temporada de 2012. Como se sabe, o Aquidauanense será um dos representantes do mato-grossense na Copa do Brasil. O outro será a equipe do Sene. Enquanto que as demais equipes, pelo menos que nós tenhamos notícias, ainda estão dormindo em berço esplêndido. Aí o Aquidauana repete, o Aquidauana e também o MS Saad repetem a bela performance mostrada nesta temporada que está encerrando. Aí fala assim, mas teve ajuda, não é ajuda. Isso chama-se trabalho, tal como eles estão começando, tal como o Aquidauanense não parou, teve o time no estadual sub-18, teve o time no sub-14, e amanhã já dará o pontapé inicial, pensando na próxima temporada, igualmente como vai fazer a equipe do MS Saad. Tá legal? Mas no programa de amanhã estaremos dando todos os detalhes com relação a esse jogo amistoso de futebol que será realizado aqui em Campo Grande, na capital sul-mato-grossense. Bem, estamos indo embora, sem antes renovar o convite para que reveja o programa de hoje, também reveja o Gol do Sene no programa das 18 horas e 30 minutos. Continue na programação normal da Via Morena, porque daqui a pouco tem o programa Sérgio Cruz. A todos vocês, muito obrigado pela sua audiência.